Graça e paz. Hoje eu queria falar sobre um assunto que todos nós temos que lidar. Hoje eu vou falar sobre planos, fazer planos. Especialmente quando Deus muda os nossos planos. Como é que a gente reage? Como é que a gente tende a transparecer quando as coisas não vão de acordo com aquilo que a gente planejou? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente tende a colocar a culpa nos outros. Muitas vezes a gente tende a colocar a culpa até no capeta, né? Dizer, meu irmão, o capeta fez isso, não permitiu que meu plano fosse concretizado. Mas o que eu queria trabalhar hoje com os irmãos é que muitas vezes quem muda os nossos planos, ou melhor, quem frustra os nossos planos, é o próprio Deus. Mas Ele faz isso não porque Ele é um Deus tirano, não porque Ele é um Deus que quer ser o controlador, mas é porque Ele nos ama. Assim como um pai que não permite que o filho bote o dedo na tomada, assim também é Deus. Às vezes Ele frustra os nossos planos para que a gente volte para o centro da sua vontade. E é certo que todos nós planejamos. A gente planeja viagem em família, vou juntar um dinheiro aqui, vou deixar de comer depois do culto para poder juntar um dinheirinho para no final do mês eu conseguir viajar com minha família. A gente faz planejamentos macro, mas a gente também faz planejamentos pequenos. A gente planeja com que roupa a gente vai vir para a igreja domingo de manhã. A gente planeja qual a desculpa que a gente vai dar para aquele chefe que já pediu o relatório tem uma semana e a gente fica enrolando. Então, toda hora a gente está planejando. Em todo momento a gente está planejando no nosso coração. E se eu perguntar aqui, será que os seus planos são os planos de Deus para a sua vida? Se eu perguntar, como é que você tem planejado a sua vida? Como é que você tem planejado a sua caminhada cristã? Certamente a gente vai lembrar da resposta de Jesus e os mais crentes até vão dizer, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Mas será que de fato a gente almeja isso? Será que de fato a gente anseia fazer a vontade de Deus? Será que a gente tem essa atitude frente aos planejamentos da nossa vida? Será que a gente quer fazer a vontade de Deus mesmo? A gente fica naquela briga, né? Vou fazer aquilo que eu quero ou vou fazer aquilo que eu sei que é o que Deus quer? E eu confesso que na maioria das vezes na minha vida eu optei por fazer aquilo que eu quero, achando que a minha vontade é melhor, achando que o meu plano era melhor que o plano de Deus. E com essa atitude, muitas vezes a gente não está dizendo isso exatamente com essas palavras, mas a nossa atitude quer dizer, ó Deus, o Senhor é simplesmente e somente o Criador do universo. Quem é o Senhor para saber da minha vida? Eu sei mais, o meu plano é melhor. É até chocante falar dessa forma, mas muitas vezes com as nossas atitudes é isso que a gente está dizendo para Deus. Quem é o Senhor para conhecer os meus desejos, para saber o que é melhor para mim? Eu sei o que é melhor para mim. Da minha vida cuido eu. E muitas vezes a gente acaba pecando nesse sentido. Mas a gente sabe também que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas por que será que a gente não quer incluir Deus e a sua vontade nos nossos planos? Vamos estudar hoje de manhã sobre o tema quando Deus muda os nossos planos. Quando Deus muda os nossos planos. Abram lá em Atos 9, a gente vai ver o exemplo da vida de Saulo. Todos nós conhecemos Saulo. E vamos ver o que foi que aconteceu com ele. Atos 9, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 19. Sei que é uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler juntos e aprender com a vida de Saulo o que foi que Deus mudou na vida dele. Conseguiram abrir aí? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se
ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos instrui, ela nos mostra o caminho que devemos andar. Obrigado por todas as vezes que temos essa oportunidade, Senhor. E nos perdoa, porque muitas vezes nós não damos o verdadeiro valor que a Tua palavra tem. Nós negligenciamos o privilégio que temos de poder vir à igreja e de poder ouvir sobre a Tua palavra. Nos perdoa, Jesus. Mas, por favor, querido Jesus, fala conosco nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz. Fala através da Tua palavra, fala através dos louvores, para que a gente possa estar caminhando sempre em santidade para a eternidade. Essa é a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de a gente entrar no texto propriamente dito e discorrer sobre aquilo que a gente acabou de ler, me permita fazer algumas considerações sobre esse Saulo. Quem era essa pessoa? Saulo, ele era um cara extremamente estudado. Ele, muito provavelmente, vinha de uma família muito rica. Ele estava na cidade de Tarso, uma cidade de grande cultura. Ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava grego. Era cidadão romano, o que hoje, se a gente for querer comparar, funciona como uma cidadania americana. Ele podia entrar e sair de qualquer lugar que ele quisesse, porque ele estava lá, ele era cidadão romano, que era a sociedade mais poderosa daquela região. Ele também foi estudado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores e mais eloquentes fariseus daquele tempo. Então Saulo, ele teve todo esse privilégio. A gente percebe por isso que ele vinha de uma família que tinha dinheiro, de uma família importante. E Saulo, ele tinha uma coisa na mente dele. Ele dizia, batia no peito, estufava o peito e dizia: eu sou extremamente zeloso. Eu faço tudo o que o Senhor quer. Só que a gente sabe, por conhecer a história, que a fé dele, que o zelo dele estava na coisa errada, ou na pessoa errada.
Mas ele tinha um plano. E o plano dele era simples. Era ir para Damasco para caçar cristãos, para prender cristãos, trazer de volta para Jerusalém, para serem torturados e, quem sabe, até serem mortos, como aconteceu com Estevão. Se a gente voltar a alguns capítulos do livro de Atos, a gente vai ver que Saulo estava lá assistindo quando Estevão estava sendo morto. Então esse era Saulo. Foi perseguidor da igreja, Filipenses 3:6 vai dizer, e como perseguidor ele estava perseguindo os cristãos a caminho de Damasco. Mas aí é onde entra a nossa narrativa. Deus ele não permitiu que os planos de Saulo fossem concretizados. Deus ele mudou os planos de Saulo. E o que foi que aconteceu? Na caminhada para Damasco, uma forte luz vem sobre Saulo e ele fica cego. E uma voz vem e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas o que é que a gente pode aprender com essa história? O que é que a gente pode aprender com Saulo aqui sobre esse Deus que muitas vezes muda os nossos planos? Em primeiro lugar, quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação aos planos. Saulo ele tinha um plano muito concreto. Ele só tinha uma coisa na cabeça: eu vou para Damasco para prender cristãos. E ele leva com ele homens, caso alguns dos cristãos oferecessem alguma resistência, ele tinha homens lá para poder prender esses cristãos. Ele leva cartas, como o texto falou, ou seja, ele tinha toda a autoridade daquela política na época de Roma, de prender esses cristãos, e ele vai com tudo isso para poder prender esses cristãos. Esse era o plano dele. Mas Deus derruba Saulo. Deus derruba Saulo e deixa ele cego. Deus muda os planos de Saulo. E a primeira coisa que Deus faz na nossa vida, ou melhor, na vida de homens e mulheres que são seus escolhidos, mas que ainda se encontram na ignorância, é nos derrubar. Ele derruba as nossas filosofias, Ele derruba os nossos pensamentos, os nossos achismos, Ele derruba o nosso orgulho, Ele nos quebra verdadeiramente. Mas Ele faz isso para que Ele mesmo possa nos levantar. Assim como um vaso nas mãos do oleiro, Deus Ele nos quebra para que Ele possa pegar aqueles pedaços quebrados e Ele nos refazer. E foi exatamente isso que Deus fez na vida de Saulo. Derrubou aquele homem, deixou ele cego por 3 dias, para que pudesse começar a sua obra na vida dele. Saulo ele fica cego durante 3 dias, e a gente vê depois, quando a gente lê mais a fundo o livro de Atos, a gente vai ver que ele passou um tempo estudando. Então Deus ele começou um trabalhar na vida de Saulo. Deus, ele, quando muda nossos planos, Ele muda a nossa postura frente aos planos. Quando a gente tem um plano que se frustra, a gente, na primeira oportunidade que tem, a gente começa a tentar ver possibilidades, começa a tentar ver plano B, plano C, plano D, para conseguir esse plano. A gente muda a nossa postura frente ao nosso plano. A gente planejou de um jeito A, não deu certo esse jeito A, mas a gente ainda quer fazer isso. Vamos imaginar aqui uma viagem. Quero viajar para tal lugar. Não deu certo viajar para esse lugar. E aí eu vou começar, eu vou falar com o meu chefe, eu vou ver se minha mulher pode tirar férias aqui. E aí a gente começa a ver as outras possibilidades. A gente muda a nossa postura quando um plano muda. E é justamente isso que Deus faz. Quando Ele muda nosso plano, Ele muda a nossa postura. A gente começa a olhar para esse plano com outras perspectivas, de outras maneiras. E Saulo, ele precisava ser quebrado. Ele precisava ser frustrado para que ele pudesse entender que aquele que estava chamando ele não era qualquer pessoa. Era simplesmente o Deus de todo o universo, o Criador de todas as coisas. E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E no nosso dia, na nossa caminhada, a gente faz planos, mas quantos de nós chama Deus para participar dos nossos planos? Quantos de nós têm uma postura de
adicionar Cristo Jesus no nosso planejamento? Quantos de nós têm a atitude de orar ao Senhor e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, eu quero fazer isso, mas é o Senhor que vai dizer. Geralmente, e aqui eu me incluo porque eu faço muito isso, a gente nem pergunta a Deus se o que a gente está planejando faz parte do plano do Senhor para a gente. Se o que a gente está querendo fazer, querendo realizar, faz parte do plano eterno dele para as nossas vidas. Você tem submetido os seus planos à soberania de Deus? Você tem planejado e falado: assim eu vou fazer se Deus quiser? Ou será que você tem simplesmente feito planos e se acontecer, aconteceu, se não acontecer, bola para frente? Deus, ele mudou os propósitos de Saulo. Aquele que era perseguidor de cristãos agora está sendo preparado para ser um dos maiores missionários que a gente conhece. Deus, quando muda nossos planos, ele também muda a nossa postura frente aos nossos planos. Em segundo lugar, quando Deus muda os nossos planos, ele fala ao nosso coração. Quando Deus muda os nossos planos, ele fala ao nosso coração. A voz de Jesus, Saulo ele não conhecia. Por isso que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus ele fala exatamente ao coração de Saulo naquele momento. Mas ele não simplesmente fala ao coração. A gente vai ver um pouco mais para frente que ele fala ao coração, mas ele não deixa com que Saulo ficasse lá, perdido, cego no meio do caminho. Ele fala ao nosso coração, mas ele também dá um direcionamento. Ele diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Quando Deus muda os nossos planos, meus amados, ele fala aos nossos corações. Ele diz: olha, não está acontecendo isso, porque esse plano aqui que eu tenho para você é melhor. Mas, Vitinho, eu não consigo escutar a voz de Deus. Eu não consigo escutar Ele falando ao meu coração. Isso, muitas vezes, acontece porque a gente não abre a nossa Bíblia para ler. Nicodemos fala que se você quer escutar a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer escutar a voz de Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Tudo o que nós precisamos saber, tudo o que nós precisamos entender sobre Deus e sobre ter uma vida piedosa, está na Bíblia. Basta somente você abrir a Bíblia e ler. Quando Deus muda nossos planos, Ele fala ao nosso coração. A Bíblia fala ao nosso coração. O nosso problema, muitas vezes, quando não escuta a voz de Deus, é que a gente não para um momento do nosso dia devocional, de oração, para ler a Bíblia. A gente quer experiências com Deus, a gente quer o sobrenatural de Deus, mas a gente não se dá o trabalho de ler a Bíblia por 5 minutos. Eu falo muito isso com os adolescentes. A gente vai para o cinema, assiste um filme de 2 horas, assiste filme de 3 horas muitas vezes, mas quando é para orar 5 minutos, caramba, Vitinho, 5 minutos, eu não sei mais o que pedir. Quando é para ler a Bíblia por 10 minutos, é que essa linguagem é muito pesada, eu não entendo muito bem, Vitinho, aí eu prefiro não ler. Isso são as desculpas que os adolescentes dão, mas que muitas vezes nós adultos também damos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala aos nossos corações. Saulo, ele tinha uma convicção, ele tinha uma fé que estava depositada no lugar errado. Ele queria fazer a vontade de Deus, ele era zeloso, mas Deus estava dizendo para ele, na pessoa de Jesus, o seguinte: olha, eu estou vendo que você é extremamente zeloso, eu vejo essa sinceridade no seu coração, eu estou vendo tudo isso, mas esse zelo, essa fé, essa convicção estão no alvo errado, não estão em Jesus Cristo. E o que Jesus está querendo dizer aqui com essas palavras é que convicções erradas não representam nada se a nossa fé está no lugar errado. Uma fé praticada, mas uma fé praticada no alvo errado, não adianta nada para Deus. Você pode ajudar pobres, você pode ajudar pessoas aqui da igreja, você pode estar servindo aqui na igreja, mas se sua fé não está em Jesus Cristo, de nada serve para Deus.
Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas essa fé é em Jesus Cristo. Não é essa fé que uns incrédulos muitas vezes têm de, eu tenho fé que um dia eu vou para a Disney. Não é isso. Não é por coisas passageiras. A nossa fé deve estar em Jesus Cristo, Criador do universo, de todas as coisas. Então a gente precisa levar a sério a questão da nossa fé. Precisamos entender que quando Deus ele muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração, nos dando um novo propósito de vida. A prática de uma fé distorcida, mesmo que com toda sinceridade, assim como foi com Saulo, ela não serve de nada para Deus. Mas Saulo, ele reconhece que aquele que estava falando com ele era alguém que era mais poderoso do que ele. Será que você hoje tem se submetido e tem reconhecido Jesus como o Senhor da sua vida? Quando você vai planejar, quando você vai fazer os seus planos? Será que você tem permitido que Deus mude os seus planos? Ou você tem feito muitas vezes como eu faço? Senhor, o meu plano é melhor. Pode deixar comigo que isso aqui eu me garanto. Será que você tem permitido que Deus mude os seus planos? Será que você tem permitido que Deus fale ao seu coração? Ou você não tem dado ouvidos a Jesus e planejado do seu jeito? Quantas pessoas ainda hoje estão a caminho de Damasco, precisando que o Senhor Jesus venha com sua luz, que derrube elas para que elas possam entender que o Senhor Jesus é o Senhor da vida delas, que o Senhor Jesus precisa falar ao coração delas. Eu não sei a realidade de todo mundo aqui, mas talvez você se encontre nessa estrada para Damasco e Jesus está falando ao teu coração, querendo mudar os teus planos, mas você não está querendo dar ouvidos a Ele. O que Jesus está querendo dizer aqui para você essa manhã é que você deva tomar essa atitude de Saulo, de reconhecer que quem está mudando seus planos é alguém muito maior que você. É alguém que sabe muito mais do que você, que tem os planos para você muito melhores que os que você mesmo tem para você. Então, ao ouvir a voz do Senhor, reconheça. Você pode não conhecer esse Jesus, como Saulo não conhecia, e perguntar, quem és tu? Mas a partir do momento que Jesus falar ao teu coração, não endureça o coração. Ouça a voz do Senhor e deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Essa é a terceira característica de quando Deus muda os nossos planos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Ele não simplesmente deixou Saulo lá, cego, sem uma orientação. Ele deu um propósito, Ele disse, eu sou o Senhor da sua vida agora. Na nossa vida também, Jesus, Ele não vai mudar os nossos planos e simplesmente nos deixar lá. E Jesus tinha todo o direito, se a gente for falar humanamente, não só humanamente, mas Ele tinha todo o direito de simplesmente matar Saulo ali. Porque Saulo estava fazendo algo que era contra o Evangelho. Ele tinha todo o direito de simplesmente deixar Saulo cego e não falar mais nada. Mas o Senhor, Ele se torna o Senhor das nossas vidas. Jesus, Ele se torna o Senhor das nossas vidas quando Ele não deixa que a gente fique lá, sem um direcionamento, sem um propósito. Ele nos dá uma direção. Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegue, mas levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te cumpre fazer. Jesus, Ele dá um direcionamento. Ele se torna o Senhor das nossas vidas e a gente precisa agora acreditar em Jesus como Senhor da nossa vida, nos nossos planejamentos. A gente tem a tendência, muito errada por sinal, de querer separar as coisas na nossa vida. Isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa do trabalho, isso aqui é coisa da igreja, isso aqui é coisa da família. Quando na nossa vida, tudo deve girar em torno de Deus. Porque a gente tem aprendido, e pastor Halley já falou várias vezes aqui, e pastor Lucas também, que o nosso fim principal é glorificar o Senhor. Então, a nossa vontade, o nosso prazer deveria ser glorificar a Deus. Ele sendo o Senhor da nossa vida.
Saulo ele se entrega ali àquela voz que fala com ele, reconhecendo que Jesus era o Senhor da sua vida. Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes Jesus tem falado ao teu coração, mas você não tem dado ouvidos? Quantas vezes você tem feito planos e fica aquela vozinha no fundo da nossa mente: olha, não faz assim não, vem por aqui. E você: isso aqui deve ser seta do inimigo. Muitas vezes, perceba o perigo que é isso, a gente atribui uma ação de Deus como se fosse uma seta do inimigo. Muitas vezes é o próprio Deus mudando os nossos planos. E a gente acredita que Deus vai fazer o melhor para a gente, só que é o melhor dele, não é o nosso melhor. E aí, quando não acontece do meu jeito que eu acho que é melhor, eu atribuo essa ação, que é de Deus, ao inimigo, a Satanás. Percebe o perigo disso na nossa vida? Atribuir uma ação de Deus, um cuidado de Deus na nossa vida, ao inimigo. Quantas vezes Jesus tem falado ao seu coração e você não tem dado ouvidos a Ele? A partir daquele momento, Jesus passou a ser o Senhor da vida de Saulo. E os primeiros momentos, eles são duros, meus irmãos. Quando a gente é encontrado por Jesus, quando a gente se torna uma nova criatura, todas as nossas filosofias, os nossos achismos, eles caem por terra. Muitas vezes a gente é humilhado, muitas vezes a gente perde coisas. Assim como foi na vida de Saulo. Perdeu a visão. Precisou que agora pessoas o carregassem, pessoas o ajudassem, até para comer ele não conseguia fazer nada. E aquele cara que era rico, que era inteligente, que era estudado, ele estava vendo agora todas as suas faculdades mentais sendo balançadas, e ele: o que é isso que eu estou vivendo? Às vezes é duro, mas o Senhor, Ele se torna o Senhor das nossas vidas. Ele fala ao nosso coração e Ele muda a postura como a gente olha para os nossos planos. Religioso, Saulo ele já era, mas isso somente não bastava. Jesus queria transformar a vida de Saulo. E Jesus quer transformar a sua vida hoje, essa manhã. Ele quer dizer para você que você pode planejar, não tem nada errado de planejar, mas que esses planos estejam submetidos à soberania do Deus que criou todo o universo. Que os seus planos possam estar em concordância com aquele que criou os céus e a terra. Ele quer vidas transformadas, vidas que tenham passado pela experiência da mudança, que estavam presas no lamaçal do pecado, mas que agora estão no colo do Senhor. Deus não quer só mudar os teus planos, Deus ele quer mudar a tua vida. É isso que Jesus nos oferece, uma mudança de vida. Em quarto e em último lugar, quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Como eu falei um pouco atrás, Ele diz: olha, sou eu Jesus a quem tu persegue, mas, versão Vitinho atualizada, levanta daí e vai para a cidade, que lá eu vou te dizer o que é que tu vai fazer. Me lembra logo o que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para lá e eu vou te dizer o que é que vai acontecer. Saulo ele reconheceu o Senhor como o Senhor da vida dele quando ele simplesmente obedece. Quando ele simplesmente obedece. E Deus ele não nos deixa no meio do caminho, como eu disse, Ele nos dá um propósito. Às vezes é um novo propósito, às vezes é uma nova direção, um novo direcionamento. Mas é isso que Jesus fala com a gente. A gente viu no decorrer da narrativa que quando Ananias chega lá, Ananias vai, ora por ele, diz que o Senhor enviou ele, põe as mãos sobre ele e o batiza. E agora começa a jornada de Saulo, que até de identidade vai mudar. Antes, Saulo agora vai se chamar Paulo, porque quando Deus entra na nossa vida, quando Ele muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Ele nos dá um direcionamento, Ele nos dá um propósito, Ele nos dá uma nova identidade. E aí ele é batizado e ele começa agora a proclamar o Evangelho de Deus. É como se, a Bíblia fala que é como se escamas caíssem dos seus olhos, então ele passa a enxergar a beleza do Evangelho.
E Saulo ele foi batizado e ele se torna, então, um grande instrumento nas mãos de Deus. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala aos nossos corações. Quando Deus muda os nossos planos, Ele se torna Senhor das nossas vidas. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Ele faz a obra completa, Ele dá a direção, Ele dá propósito novo. Mas frente a toda essa explicação, toda essa história, o que é que nós agora devemos fazer quando formos planejar? Tiago 4, versículo 13 a 15, vai dizer que a gente não sabe o dia de amanhã. Que a gente é como uma neblina que está aqui e depois desaparece. Então, sempre que a gente for fazer algo, a gente deve fazer se Deus quiser. O versículo diz, a gente vai aqui e ali se Deus quiser. Se Deus quiser. Às vezes vira um jargão na nossa vida, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, não sei o que, não sei o que. Mas a gente tem que falar isso com convicção. Porque é realmente, meus irmãos, é se Deus quiser. Se Deus não quiser, não adianta. Olha para a vida de Jonas. Tentou teimar contra Deus. Não quis pregar em Nínive. O que foi que aconteceu? Deus quis. E ele teve que voltar. Então é se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas também não me entenda errado. Eu não estou dizendo com isso que você não deve planejar. Você deve planejar. Deve planejar, porque isso faz parte da nossa vida. Mas, da mesma forma como eu falei no início, nosso planejamento tem que ser submetido à soberania de Deus. Planejamos, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Assim como diz lá em Provérbios, no coração do homem, ele faz planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. A resposta final vem da boca de Deus. Que nós possamos entender isso e pedir ajuda ao Espírito Santo para aplicar essas verdades no nosso coração. Quais têm sido os seus planos nessa manhã? O que é que você tem sonhado? O que é que você tem almejado? Será que esses planos estão dentro da vontade de Deus para a sua vida? Será que esses projetos e vontades que você tem estão no centro de onde Deus quer que você esteja? Que a gente possa fazer essa oração agora, pedindo perdão a Deus por todas as vezes que a gente planeja sem chamar o Senhor para dentro do nosso planejamento. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você não submeteu as suas vontades à vontade dEle. Mas também peça graça para que o Espírito Santo possa continuar lhe ajudando e lhe orientando nos planejamentos que você tem no seu dia a dia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina, sempre nos instrui. Mas nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós preferimos a nossa vontade, preferimos o nosso jeito ao jeito do Senhor. Mesmo sabendo, Pai, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, a gente ainda assim teima em querer a nossa vontade. Nos perdoa por isso, Jesus. Mas muito obrigado por ter deixado exemplos na Bíblia, assim como esse de hoje que a gente viu de Saulo, de que o Senhor muda os nossos planos, mas o Senhor muda porque o Senhor nos ama. O Senhor muda os nossos planos e o Senhor nos dá um novo propósito. O Senhor muda os nossos planos e o Senhor passa a ser o Senhor das nossas vidas. O Senhor muda os nossos planos, mas o Senhor fala ao nosso coração. Muito obrigado por isso, Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar essas verdades no nosso coração. E que sempre que a gente for planejar algo agora, a gente possa incluir o Senhor. E perguntar, é da Tua vontade, Pai? Nós vamos fazer isso se Deus quiser. Que essa seja a nossa atitude frente aos nossos planejamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Jesus.